Esse é um momento muito especial, é o momento da palavra de Deus, o momento dos louvores, o momento da oração. O culto ele é completo, a liturgia do culto é completa, é algo divino, né? Só os loucos que desprezam a palavra do Senhor, né? Porque uma pessoa em estado normal jamais pode rejeitar a salvação na sua vida, né, amados? Glória a Deus. Glória a Deus. O tema da nossa mensagem de hoje é: qual que é o tema de hoje? Deixa eu achar aqui. Arrependimento. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Arrependimento. Nós vamos andar um pouquinho na Bíblia hoje e vamos aprender mais com o Espírito Santo sobre esse tema, arrependimento. Sem o arrependimento, as portas dos céus estão fechadas para nós. Muitas das vezes as pessoas oram demais, mas esquecem do principal, que é se arrepender dos seus erros que cometemos a cada dia. Nós precisamos lembrar que no momento das nossas orações, tem que orar e pedir perdão com arrependimento de verdade. Se não tem o arrependimento, não tem bênção de Deus nas nossas vidas. Vai ficar bloqueado. E Deus, por ser um Pai de amor, um Pai das misericórdias, Ele nos ensina como fazer as coisas tudo certinho, para que o seu povo, os seus filhos, não fiquem patinando no mesmo lugar. Deus não quer que nós fiquemos orando e simplesmente fica só em uma oração e não recebemos a resposta das nossas orações. Nós oramos para que nós tenhamos uma vida de comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Vida de oração é vida próxima de Deus. Quanto menos nós oramos, mais distante de Deus nós ficamos. A oração, ela nos aproxima do nosso Criador, do nosso Pai querido. E veja que a carne, ela faz de tudo para que nós não tenhamos vontade de orar. E às vezes quando nós dobramos o joelho para orar, fala 5 palavras, não tem mais palavras na boca para falar com Deus. E aí o Tiago diz lá no livro do Tiago, que quem tem falta de sabedoria pede a Deus que Ele dá. Então, quando nos falta sabedoria, nós temos que lembrar que Deus prometeu nos dar sabedoria. E tudo que Deus promete, Ele cumpre. As promessas se cumprem nas nossas vidas. Não tem como as promessas não se cumprir. Ah, pastor, mas eu não tenho visto as promessas de Deus se cumprir na minha vida. A chave que abre as portas que estão fechadas, muitas das vezes nós pensamos que é algo grande, é algo pequeno que está impedindo que aquela chave dê uma volta e abra a porta que nós precisamos que Deus abra, para que nós possamos entrar por ela e receber dela as bênçãos que Ele prometeu para cada um de nós, em nome de Jesus. Enquanto a porta estiver fechada, não temos acesso às bênçãos do Senhor. E o Senhor Jesus disse que Ele é a porta. Mas tem portas dos céus que precisam se abrir para nós. Ele é a porta da salvação. Mas tem porta da prosperidade financeira, porta da prosperidade na saúde, porta de prosperidade de uma família abençoada. Tem várias portas que precisam estar abertas para nós. E muitas das vezes as nossas orações, elas não fluem, porque nós esquecemos do que Deus mandou nós fazermos. E quando eu faço diferente da sua palavra, não tem por que dar certo. Eu preciso estar alinhado à palavra de Deus. As minhas orações, as minhas atitudes têm que estar alinhadas à palavra do Senhor. Porque senão, do que adianta eu dizer que sou um crente, um cristão, mas faço as coisas tudo fora daquilo que Deus manda fazer? Eu faço pela minha vontade, pelo que eu penso? Não. Eu tenho que fazer
aquilo que Deus me mandou conscientemente, que aquela minha oração e o que eu estou orando não é segundo o meu querer, segundo o querer de Deus. O que prevalece não é as minhas vontades, é a vontade de Deus que vai prevalecer na minha vida. Quem determina o tempo não sou eu, quem determina o tempo é Deus. Cabe a mim orar, crer, me arrepender dos meus erros que cometo todos os dias e não mais praticá-los. As portas vão se abrir em nome do Senhor Jesus. Não tem porquê. Enquanto eu estiver orando e achando que está tudo bem, esquecer que eu não me arrependi daquele erro que eu cometi, existe um acusador que está ali, ó, apontando, ó lá, ó, deixou para trás. E nós não podemos deixar nada para trás, temos que ser na hora, irmãos. No momento que eu percebi que eu falhei com Deus, é no momento que eu tenho que me consertar com Ele, não é deixar para trás não. O acusador não vai deixar barato não. O capiroto ele não deixa barato. Ele está ali só esperando a nossa falha para ele apontar o erro. E o nosso Pai é tão bom e maravilhoso que Ele nos ensina tudo na Bíblia. E aí nós precisamos botar em prática em nome de Jesus. Não podemos ser ouvintes da palavra, temos que ser cumpridores dela em nome de Jesus. Amém, irmãos? Praticar, falar de acordo com aquilo que Deus manda falar, orar em conformidade à sua palavra. A nossa oração tem que estar em concordância à palavra de Deus em nome de Jesus. Quando nós oramos em duas pessoas, nós estamos orando em concordância. Assim é a minha oração a sós com Deus. Eu tenho que orar em concordância à palavra. Eu oro e a palavra está concordando que aquela minha oração está alinhada à vontade de Deus. Porque se eu estou orando alinhado à sua palavra, com certeza eu estou orando segundo a vontade do Pai, em nome de Jesus. Ele vai me abençoar. Isso é para tudo, para uma cura, para uma libertação, para salvação. Quem tem que orar alinhado com a palavra do Senhor em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, irmãos. Em 2 Crônicas, capítulo de número 7. Aqui Deus ele deu esta palavra para o rei Salomão. E ali Deus ele dá suas instruções para quando o seu povo estiver passando por apuros, passando por lutas, dificuldade, o que é que o povo tem que fazer? Ele diz aqui na sua palavra como é que nós temos que agir diante da situação, diante da dificuldade, diante da aflição, diante da escassez, diante da tribulação, diante das tempestades, dos ventos contrários. E aí eu preciso lembrar do que Jesus ele disse, que sem Ele nós não somos nada. E eu preciso da ajuda do Senhor a cada segundo da minha vida. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós somos nem 100%, é 1000% dependente de Deus em nome de Jesus. Não é 99 não, é 1000%. Aqui Deus ele aparece a Salomão pela segunda vez e ele fala o seguinte no versículo 11 ao 14 de 2 Crônicas 7. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Dá só uma paradinha aqui que eu vou ler, eu quero dar uma explicação para os irmãos entenderem melhor. Esse texto aqui Salomão estava orando, agradecendo a Deus porque ele deu a condição para que ele concluísse o templo. Aqui ele termina de fazer a oração no versículo 10, quando chega no 11 aqui, Deus aparece a Salomão pela segunda vez e fala o seguinte: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. O 12:
E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração. Olha que coisa bonita, irmãos. Quando nós oramos de coração, você pode ficar despreocupado, porque Deus, Ele está com seus ouvidos inclinados a cada uma das nossas palavras que sai do nosso coração. É esta oração que Deus quer ouvir, a oração do coração, a oração da sinceridade. E aquela oração que Deus, Ele está vendo que nós estamos falando e confiamos 100% nele, e não nas nossas forças, não naquilo que nós temos. Nós não confiamos no poder do dinheiro, que não compra nada, e as pessoas do mundo acham que compra tudo. O dinheiro pode comprar todos os bens materiais, mas o principal ele não pode comprar, que é a nossa salvação. Ela já foi dada para nós, custou um preço muito alto. Jesus já pagou esse preço por nós, e agora só cabe a nós querer, receber, aceitar o que Ele fez na cruz. Ele já fez tudo. E aqui no 12 ele diz: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. E aí no versículo 13, Deus ele dá as instruções para Salomão passar para o seu povo, o qual ele era o rei. E ele falou: Salomão, quando o meu povo estiver passando por luta, passe essas instruções para ele. O versículo 13: se eu cerrar os céus e não houver chuva. Imagine você, amados, nós sabemos que houve isso na época de Elias, lá em 2 Reis, que Elias orou a Deus, e Deus fechou os céus, ficou 3 anos e meio sem chuva. Imagine você a situação, né? Acaba com tudo. Mas Deus falou que Ele pode fazer isso, e Ele faz isso. Pela desobediência e a idolatria do povo, Deus Ele fez. Provou para o rei Acabe que a idolatria deles, os deuses dele, não prestavam para nada, não mandavam chuva, não abençoavam ninguém, não supria a necessidade de ninguém. Quem supria, quem dá tudo para nós é Ele, o Criador, e não os deuses do rei Acabe. E aí ele continua falando aqui, ó: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se houver a peste entre o meu povo, ou seja, veja quantas situações Deus colocou que nós como povo de Deus podemos nos deparar. Não faz muito tempo que nós, e ainda não passou, mas para o que estava acontecendo, agora praticamente já cessou, a peste que aconteceu aí o ano atrasado, e ainda está caminhando, que foi esse coronavírus aí. Isso foi a maior peste que já aconteceu na nossa época, na nossa época agora. Muitos clamaram, e outros não clamaram a Deus. Porque Deus ele manda, diante dessas situações, o meu povo precisa clamar, precisa levantar a sua voz, porque não existe ninguém, só existe o povo de Deus aqui na face da terra, que pode resolver essa situação, e mais ninguém. Diante da pior catástrofe, só tem voz para barrar essa situação, é o povo de Deus, a igreja de Cristo. Então somos nós que precisamos estarmos atentos e vigilantes para o que está acontecendo e o que vai acontecer. E aí no 14 ele diz qual que é a atitude do crente.
se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só quem tem voz para mandar brecar a peste, para mandar Satanás parar, para mandar o diabo pegar o que é dele e bater em retirada, é o povo de Deus e mais ninguém na face da terra. Somos nós chamados por Deus, homens e mulheres de Deus, titulados como reis e sacerdotes, representantes do Senhor aqui na terra. Tem esse poder. Quando a igreja de Cristo reconhece e assume o seu poder que o Senhor Deus nos deu, e nós unimos esta fé, o que é que a palavra diz? As portas do inferno não prevalecem contra nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? É forte, meu amado. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Veja que diante das situações as pessoas ficam indignadas com Deus, ficam reclamando, blasfemando contra Deus. Por que é que Deus deixa acontecer isso? Por que é que Deus deixou o fulano morrer? Deus não manda blasfemar, Deus não manda nós murmurar, Ele manda nos humilharmos diante dEle, mostrar que somos humildes e dependemos dEle, mostrar a nossa humildade, que nós sem Ele não somos nada, mas Ele diz, se humilha diante de mim. Não é isso que Ele diz aqui, ó, se humilhar e orar. Aí Ele diz, ó, e buscar a minha face, buscar a sua face de dia e de noite. Não é simplesmente, essa passagem aqui, Deus está dizendo que não é só simplesmente uma oraçãozinha, buscar a sua face dia e noite, se humilhando com oração, botando a boca no pó, clamar. Quando Deus fala clamar, não é aquela oraçãozinha, Pai, afaste esse problema para longe de mim, não, é rasgar o coração, gritar, agonizar, como se estivesse morrendo, agonizando. O clamar que Deus está falando é isso, é agonizar diante de Deus. É tremendo isso, porque diante de um momento terrível, não é qualquer oraçãozinha não, é aquela oração que realmente você está ali, um canal direto com o reino dos céus. Por isso que nós temos que ter uma vida de jejum e oração. Uma vida, quem tem vida de jejum e oração é preparado para o dia da adversidade. Quando nós não temos a prática de orar e jejuar, nós somos soldados desarmados, que até tentamos enfrentar a guerra, mas nós não vamos vencer, porque não temos armas espirituais para isso. Vamos tentar combater, mas vamos desistir. Por quê? Porque a carne vai nos vencer. Não é o inimigo, é a carne. Vai colocar medo, vai colocar dúvida, dizendo que não tem jeito, e a pessoa deixa de confiar no Senhor. E nós não podemos esquecer que o nosso papai querido nos tirou do mundo para cuidar de nós. E lá em Isaías 41:10 ele diz, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Então Ele nunca nos deixa, precisamos confiar nele, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aí ele diz, ó, se humilhar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, se tiver cometido algum erro, é aí onde entra o quê? O arrependimento. Se volta para Deus. Muita gente está dando cabeçada hoje porque deram as costas para Deus. Deus está dizendo, se humilhe, volta-se para mim. Se converter ao Senhor, se arrepender, é a pessoa parar aonde ela está,
não dá mais um passo à frente e se virar para Deus. Aqui ela se arrepende de tudo que ela fez até aqui. Ora, se arrepende, pede perdão, Deus perdoa. Quando ela der um passo à frente, ela já vai dar um passo com Deus em nome do Senhor Jesus. Mas enquanto ela não reconhecer que ela continua errando e continua indo na frente, errando mais, ela tem que parar. A conversão é isso, é você ir aqui nessa direção. Quando você para, é como se Deus abre o entendimento e fala: olha o abismo que tu está indo, se volta para mim. Se arrepende, se volta para Deus, Deus perdoa, e aí Deus pega na mão da criança e vai seguindo com ele em nome do Senhor Jesus. Por isso que o arrependimento, João, o que é que ele fez? O que é que João Batista tem o exemplo maior do que João Batista? João Batista, ele veio pregando o quê? O arrependimento. Arrependei-vos dos vossos pecados, era isso que ele falava. Aqueles que se arrependiam, João Batista pegava e mergulhava nas águas. João, ele pregava o batismo, ou pegava o arrependimento. E o próprio Jesus, ele ensina, que nem ele ensinou para os seus discípulos lá no Evangelho de Mateus capítulo 10, quando ele comissionou aqueles 12, deu as suas instruções e falou: agora vão pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando vocês chegarem lá, a primeira coisa que vocês vão falar para ele: arrependam-se, porque é chegado a vós o reino dos céus. O reino dos céus chega para alguém quando essa palavra chega até ela. É o reino dos céus, é o Evangelho, é a palavra de Deus em nome de Jesus. Daí entendemos, irmãos, a necessidade de falarmos de Jesus para as pessoas que ainda não conhecem. E aqueles que estão desviados, nós precisamos falar para eles parar aonde eles estão, e não dá mais um passo à frente não, porque cada passo que dá é caminhado para o precipício. Se volta para Deus, se arrepende, se humilha, pede perdão, Deus perdoa, e ele segue o caminho certo novamente em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E aí ele diz: depois que nós nos humilhamos, se voltamos para ele, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Percebe o que Deus falou? Tem que se humilhar, se voltar para ele, se arrepender. E aí ele diz: depois que faz todo esse processo, eu ouvirei a sua oração. Por que Deus colocou uma condição? Eu ouvirei. Deus não está dizendo eu ouço a sua oração. Ele está dizendo eu ouvirei lá dos céus. Aqui tem uma condicional para que Deus possa ouvir. Eu preciso permanecer aonde Ele me colocou em nome de Jesus, no caminho certo. Se eu permanecer no caminho, Ele ouve as minhas orações. Aqui Ele está dizendo eu ouvirei. Se eu permanecer fiel a Ele, Ele vai ouvir as minhas orações e vai ter resposta em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E aí ele diz aqui no versículo 15, que ele diz que ele sara a terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Aqui ele estava falando a Salomão, depois de se concluir o templo. E aqui também nós podemos trazer para o texto 14.
depois que tem todo um processo de arrependimento, oração, comunhão, o processo de arrependimento, a pessoa entendeu que ela estava totalmente errada, se arrepende, Senhor, não quero mais praticar isso, me perdoe, eu me arrependo 1000 vezes e não vou mais praticar. Agora estão abertos meus olhos e atentos aos meus ouvidos a oração que é feita tanto na minha casa como aonde você estiver, em nome do Senhor Jesus. Então você vê que para que o nosso papai ouça as nossas orações e tenhamos resposta delas, nós precisamos permanecermos fiéis, ou seja, obedientes àquilo que Ele manda fazer em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Os irmãos lembram lá quando Deus, Ele falou que Ele ia destruir Sodoma e Gomorra. Ali, Deus, Ele diz que Ele ia descer para ver se, porque o clamor estava chegando até Ele. Ali dá a entender que Deus não se faz, lógico que Deus não se faz presente no erro de ninguém, no pecado de ninguém, mas ali é como se estivesse totalmente fora dos olhos de Deus, porque Ele diz que chegou aos ouvidos, não diz que Deus viu aquilo, aquela depravação que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra, aí onde os anjos descem para confirmar o que estava acontecendo naquelas duas cidades, e ali onde vem a destruição, eles confirmam que realmente aquele clamor que estava chegando ali era algo terrível. E aí ele desce para confirmar. Pode ler depois lá que você vai ver isso. Ali dá a entender que Deus ali não estava diante dos olhos do Senhor, como se ele ouvisse aquilo, mas ele não estava lá, ali não estava presente, porque era algo imundo que aconteceria longe dos olhos do Pai. Se nós começarmos a ler, nós vamos entender perfeitamente isso aí. Atos capítulo 8, abra sua Bíblia lá. Atos dos Apóstolos capítulo 8. Aqui, amados, o texto é muito longo, mas eu vou explicar para os irmãos o que o Pedro está falando aqui. Aqui o Pedro chega em Samaria, e ali as pessoas, os irmãos de Samaria, eles nunca tinham ouvido falar do batismo do Espírito Santo. Atos capítulo 8, estou falando de Atos capítulo 8. E ali o Pedro, ele começou a orar e impor as mãos sobre os irmãos, e todos foram sendo batizados com o Espírito Santo. E chegou um camarada lá, daqui a pouco nós vamos ler, e falou para Pedro que queria pagar para Pedro, para que ele também pudesse impor as mãos sobre as pessoas, e as pessoas por ele receberam o batismo do Espírito Santo. O cara era tão ignorante que achou que era com dinheiro que se compra o Espírito Santo, ou algo de Deus que pode comprar. E aqui no versículo 20, no versículo de número, pega o versículo 17 para entender o 22. E então eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Isso Pedro chegou lá em Samaria, e aí os apóstolos já foram tocando nos irmãos, eles foram sendo batizados. E Simão, aqui ó, esse cara que quis comprar a bênção, comprar a unção do Espírito Santo, é algo muito terrível, né? Aonde chega a ignorância das pessoas. E Simeão, que
que não era o Simeão, filho de Jacó, não. Isso aqui é outro Simeão, viu, irmão? Simeão não, isso aqui é Simão. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aqueles sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro? Jamais, né, irmão? Se vai se comprar o dom de Deus com dinheiro, ou se compra a salvação com dinheiro? Jamais. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. E aí no 22 ele diz, ó: arrepende-te, pois, das tuas iniquidades, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Então, ou seja, Pedro aqui, ele ainda deu a chance para que ele fizesse o quê? Se arrependesse, para que ele pudesse buscar o entendimento na palavra de Deus, que não é com dinheiro que se compra o dom de Deus, o poder de Deus. Então tem muita gente vendendo o poder de Deus, fazendo do evangelho meio de negócios. E tem gente que está pagando para receber bênção. Tem gente que cobra para fazer uma oração por uma pessoa. E não é assim que Deus opera. Jesus disse que é para nós darmos de graça o que de graça nós recebemos. Não se compra com dinheiro salvação, não se compra o dom de Deus com dinheiro, e muito menos se ora cobrando um centavo de ninguém, porque isso aí é comprar, é querer comprar as bênçãos de Deus. Isso aconteceu com Pedro, e hoje não é diferente. As pessoas estão vendendo um pedacinho do evangelho para que elas possam ser abençoadas. As pessoas estão partindo a Bíblia ao meio e dizendo que a palavra de Deus não tem mais poder, tem que levar uma madeirinha para casa, tem que levar um caroço de feijão para casa, tem que levar um caroço de milho para casa, tem que levar uma folha para casa, porque a palavra de Deus não tem poder só não, tem que ter mais algum incremento para que Deus possa operar na vida de alguém. Isso tudo é engano de Satanás, que plantou dentro das igrejas, e as pessoas estão aceitando isso. Nós não precisamos de mais nada, a palavra de Deus é única e exclusivamente o poder de Deus para a nossa vida, salvar, curar, libertar e nos abençoar em todas as áreas das nossas vidas, em nome de Jesus. O evangelho é puro, limpo e cristalino, e quem pregar de outra forma, Deus não está nesse negócio, em nome de Jesus. Deus não é homem para se vender, Deus não é homem para que as pessoas fiquem fazendo negócio com as coisas dele, não. Deus não aceita isso, ele reprova isso daí. E com o Simão aqui, não foi diferente. Ele achou que o poder de Deus se compra com dinheiro. Eu pago, e aonde eu for também vou fazer isso. Eu achei bonito, então eu quero fazer também. Não. Vai estudar a palavra de Deus, vai se consagrar, vai se santificar, vai mortificar essa carne, vai aquebrantar o coração e vai aprender com o próprio Espírito Santo como é que se adquire o dom dele, em nome de Jesus. É com humildade e sabedoria, um espírito manso e humilde, para aprender e querer realmente fazer a coisa certa em nome de Jesus. Sabe o porquê que ele fez isso? O que é que hoje se busca? Não é a facilidade, o evangelho fácil? As pessoas querem que o evangelho seja assim, ó, estalou o dedo, é uma mágica, tudo acontece. Eu vou lá em São Paulo porque tem uma pessoa que ela adivinha tudo, ela profetiza a vida. Você vai morrer louco e não vai acontecer nada na sua vida, porque você está correndo atrás do homem. Nós temos que seguir um único homem chamado Jesus de Nazaré. No dia que nós perdemos Jesus de vista, acabou a nossa vida.
Então só Ele que nós temos que seguir, nos humilhar diante dEle e nunca perder Ele de vista, em nome de Jesus. Porque nós somos ensinados aqui mesmo no livro de Atos, e lá em Hebreus também, que os nossos olhos têm que estar nele, e mais nada, tem que estar fintado no Senhor Jesus, para que eu não perca Ele de vista. Se eu mudar, pode ser que quando eu voltar, eu não sei mais qual que é o caminho que eu tenho que seguir, porque tem um adversário que está ali só esperando eu deixar uns ventinhos de doutrina contrária bater em mim, para que eu mude o foco. Então não vamos permitir isso não, irmãos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. Graças a Deus. Lá no 1 João capítulo 9, não precisa abrir lá. Lá diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, confessa, quando nós confessamos, nós nos arrependemos, Ele nos perdoa, aí Ele nos livra da injustiça que cometemos, pelos nossos erros. Estamos quites com Ele, para orarmos, Ele nos ouvir e Ele nos responder, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Está cansada, amada? Estou percebendo. Mas o Espírito Santo restaura suas forças em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Provérbios 28, 13. Depois, se você quiser ler na sua casa, ou se você quiser abrir aí também, fique à vontade. Diz assim, ó: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Ou seja, tem que tornar conhecido tudo diante de Deus. Mas o que as confessa e deixa, e não mais pratica, alcançará misericórdia. Deixa, não mais pratica, se arrepende, passa a borracha, Deus lança no mar do esquecimento, segue adiante. Não dá ouvido para Satanás acusador. Pediu perdão, se arrependeu, Deus perdoou. Não mais pratica isso, lança lá para os quintos do inferno e bem longe de nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Atos 3,18 também fala, ó: aprendei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Isso aqui, isso aqui está falando de conversão. Para que a pessoa ela possa se voltar para Deus, ela tem que conhecer a palavra de Deus. Para que ela se converta, ela tem que ouvir o Evangelho. Ninguém se converte se não ouvir, se não tiver alguém que pregue o Evangelho para ela. E para que ela se arrependa, ela tem que chegar ao conhecimento. Que é aí onde vem a conversão. É aí onde eu estava falando agora há pouco. A conversão, ela vai numa direção errada. Quando ela entende, ela para, se vira para Deus, pede perdão, se arrepende, Deus perdoa, se converteu. Ela está indo na direção, precisa fazer um giro de 360 graus e se voltar para Deus. E nós, como povo de Deus, somos responsáveis para fazer com que essas pessoas mudem a trajetória delas, em nome de Jesus. Mateus 3,8 diz: produze frutos de arrependimentos. Veja que arrependimento é um fruto que o Espírito Santo nos dá. Nós podemos incluir em Gálatas capítulo 5, versículo 22, lá onde tem os frutos do Espírito Santo, que é paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e por aí vai. E aqui também o arrependimento são frutos que o Espírito Santo coloca em nós, para quê?
para que sejamos perdoados dos nossos erros que cometemos todos os dias, irmãos. Então o arrependimento, ele tem que estar todos os dias na nossa vida, em nome de Jesus, queridos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Lembre-se que na sua oração você vai entrar na presença de Deus em nome de Jesus e pedir perdão por tudo que fez. Pai, me arrependo por cada erro que eu cometi, mesmo que não lembre, se arrepende. Pode ser que fique alguma coisa que esqueceu, a mente da gente é falha, se arrepende, pede perdão. O importante é fazer o conserto com Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Fique com essa palavra no seu coração. Agora nós vamos orar em nome de Jesus. Não deixa nenhum espaço nos nossos corações, Senhor. Preenche todo, sei que Ele está preenchido com a sua palavra. Que o Santo Espírito de Deus venha sempre nos colocar em uma posição onde nós possamos, tudo o que fizermos, agradar ao Senhor. Oh, meu Pai, sabemos, meu Deus, que enquanto estivermos neste corpo, nós vamos falhar, mas nós queremos errar menos, meu Deus, com a sua ajuda. Ajude o meu irmão, ajude a minha irmã. O Senhor tem toda a liberdade para visitar os membros da nossa família que aqui não estão, mas eles estão diante de Ti, porque nós colocamos agora. Vai tocando lá no marido, no filho, na filha. Nós colocamos eles diante de Ti e pedimos que o Senhor converte aquele que ainda não é convertido. Salve a nossa família em nome de Jesus. Abençoamos a cada um membro da nossa casa. Tira de lá as discórdias, contendas. Afasta de lá as desavenças, as discussões banais. Tira de dentro do nosso lar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. A nossa casa tem que ser um lugar abençoado. A nossa casa é um lugar de bênção. Então abençoa, meu Deus, a esposa, o marido. Abençoa o filho, a filha. Dá sabedoria para lidarmos com cada um em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Dando, meu Deus, o refrigério que cada um precisa. Tira a preocupação desta mente, deste coração. Que cada um possamos confiar mais e mais em Ti, Senhor. Que a nossa fé seja uma fé inabalável. Que possamos orar realmente de coração, crendo que o Senhor nunca falha. O Senhor vai estar sempre conosco em nome de Jesus. Oh, meu Espírito Santo de Deus, vai curando e libertando, meu Deus, aquele que precisa de uma libertação. Talvez o irmão ou a irmã está orando pelo filho, pela esposa, o marido, aquele que está trabalhando, dê livramento para ele. Aquele que está viajando, meu Deus, dá livramento para esta pessoa agora, em nome de Jesus. Oh, meu Espírito Santo de Deus, diante de Ti eu coloco, meu Deus, esta obra, esta igreja aqui, este local é da casa de oração. Prospera o Teu povo, prospera a Tua igreja, em nome de Jesus. Todos os suprimentos vêm de Ti, então supre a necessidade. Se tem alguém que precisa de uma porta de emprego, que essa porta se abra para você. Que as portas da saúde se abram para você. Que as portas das bênçãos de Deus estejam sempre escancaradas para a sua vida e para a tua família, em nome de Jesus Cristo. Eu determino milagres nesta semana sobre as nossas vidas. Sobre aquilo que você for fazer, Deus vai estar te abençoando em nome de Jesus. Creia, tem promessas de Deus grandiosas para mim e para você. As promessas que Deus fez para Abraão, elas estão valendo para nossas gerações futuras e para nós também. Nós precisamos tomar posse daquilo que já é nosso. Não despreze nenhuma promessa de Deus, porque Ele é fiel para fazer se cumprir na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Orianda lava chore, canta lava chore, anda lava.